Bem-vindos ao canal onde a inovação e a precisão se encontram. Eu sou Luciano Santos, especialista nos processos de injeção de plásticos e sopro. No vídeo de hoje, vamos abordar os principais problemas que podem surgir no processo de injeção de plásticos e, mais importante, como solucioná-los. Se você quer evitar defeitos e melhorar a qualidade de suas peças, este vídeo é para você. Vamos explorar os problemas mais comuns no processo de injeção de plásticos e descobrir as soluções práticas para cada um deles. Vamos lá! Solução de problemas comuns na injeção. Rebarbas, flash. Problema: formação de excesso de material nas bordas da peça, causada por um molde mal ajustado ou excesso de pressão. Solução: verifique o alinhamento e o ajuste do molde, reduza a pressão de injeção e revise os parâmetros de fechamento do molde. Exemplo: ajustar a força de fechamento para garantir que o molde fique completamente selado durante a injeção. Bolhas. Problema: formação de bolhas de ar dentro da peça, geralmente devido à umidade do material ou ao ar preso durante a injeção. Solução: desumidifique o material antes da injeção e ajuste a velocidade de injeção para evitar a entrada de ar. Exemplo: desumidificar o ABS por 2 a 4 horas a 80 graus antes da injeção. Marcas de queima. Problema: manchas escuras ou queimadas na superfície da peça, causadas por material em escoamento ou excesso de temperatura. Solução: reduza a temperatura de injeção e a velocidade de injeção, e melhore a ventilação do molde. Exemplo: ajustar a temperatura de injeção do polietileno para o intervalo de 120 a 180 graus Celsius para evitar umidade. Linhas de solda. Problema: linhas visíveis onde fluxos de material se encontram, resultando em uma briga. Solução: aumente a temperatura do molde e a pressão de injeção, e modifique o design do molde para otimizar o fluxo do material. Exemplo: ajustar a temperatura do molde para melhorar a fusão do material e reduzir as linhas de solda. Deformação, empenamento. Problema: distorção ou torção da peça após a ejeção, devido a multa interna ou desigual. Solução: equilibrar o resfriamento do molde, ajustar o tempo de resfriamento e otimizar as configurações de recalque. Exemplo: para peças de poliamida, garanta o resfriamento uniforme para evitar tensões e deformações. Marcas de afundamento. Problema: depressões na superfície da peça, geralmente em áreas espessas, causadas por contração diferencial. Solução: aumente a pressão e o tempo de recalque, e modifique o design da peça para evitar espessuras excessivas. Exemplo: ajustar a pressão de recalque para compensar a contração em peças de polipropileno. Peças incompletas. Problema: peças que não estão completamente preenchidas, resultando em partes faltantes. Solução: aumente a temperatura de injeção e a pressão de injeção, e revise o projeto do molde para melhorar o fluxo do material. Exemplo: aumentar a temperatura de injeção do policarbonato para garantir o preenchimento completo do molde. Rejeição de peças. Problema: formação de bolhas na superfície da peça, causada por um resfriamento inadequado ou umidade no material. Solução: desumidifique o material antes da injeção e ajuste o tempo e a temperatura de resfriamento. Exemplo: desumidificar a poliamida por 2 a 4 horas a 80 graus Celsius para evitar formação de bolhas. Excesso de rebarba, overflash. Problema: excesso de material nas bordas da peça, semelhante ao flash, mas causado por diferentes fatores como desajuste do molde. Solução: verifique o alinhamento do molde e ajuste a força de fechamento. Exemplo: certificar-se de que o molde está bem alinhado para evitar formação de vergalhões. Descoloração. Problema: alteração no cor da peça, causada por degradação térmica ou contaminação do material. Solução: ajuste a temperatura de injeção e limpe a máquina entre diferentes lotes de material. Exemplo: mantenha a temperatura de processamento do SAN entre 200 a 270 graus para evitar descoloração. Falha de moldagem. Problema: defeitos variados nas peças, como rachaduras, quebras ou falta de integridade estrutural. Solução: verifique a uniformidade da pressão de injeção e a homogeneidade do material fundido.
Ajuste a velocidade de injeção e a temperatura do molde. Exemplo: para peças de policarbonato, garanta uma temperatura de injeção uniforme para evitar falhas. Vibrações na máquina. Problema: vibrações excessivas que podem causar imperfeições na peça e desgaste prematuro da máquina. Solução: certifique-se de que a máquina esteja bem nivelada e verifique os componentes mecânicos contra desgaste. Ajuste as configurações operacionais. Para reduzir a vibração. Exemplo: inspecione e ajuste a base e os componentes móveis da máquina de injeção regularmente. Peças de parede fina. Problema: dificuldade em preencher pedidos com paredes finas. Solução: aumente a velocidade de injeção e a pressão de injeção. Utilize materiais com boa fluidez. Exemplo: para peças de polietileno, aumenta a pressão de injeção e a velocidade para garantir preenchimento completo. Arranhões e danos superficiais. Problema: marcas e riscos na superfície das peças após a ejeção. Solução: revise o sistema de ejeção para suavizar o processo de liberação da peça. Utilize tratamentos de superfície sem mofo. Exemplo: aplique um revestimento de cromo duro no molde para reduzir a fricção durante a ejeção. Rachaduras por estresse, stress cracking. Problema: formação de rachaduras devido ao estresse interno na peça. Solução: ajuste as configurações de injeção para minimizar o esforço interno, como a temperatura do molde e a velocidade de injeção. Use materiais com alta resistência ao estresse. Exemplo: para peças de poliacetal, garanta o resfriamento gradual para minimizar o desperdício interno. Contaminação do material. Problema: inclusão de partículas estranhas ou mistura de materiais diferentes. Solução: verifique e limpe os hábitos de alimentação regularmente. Utilize sistemas de filtragem adequados para a matéria-prima. Exemplo: implementar um sistema de filtragem na entrada do funil para remover contaminantes do polipropileno. Moldagem de peças complexas. Problema: dificuldade em moldar peças com geometria complexa e detalhes finos. Solução: utilize sistemas de câmara quente e ajuste a sequência de injeção para garantir preenchimento adequado. Use materiais com boas propriedades de fluidez. Exemplo: para peças feitas de policarbonato, utilize sistemas de câmara quente para manter a fluidez do material. Defeitos de bordas, defeitos de borda. Problema: formação de defeitos e irregularidades nas bordas das peças. Solução: ajuste a velocidade de injeção e a pressão de recalque para garantir preenchimento uniforme. Revise o projeto do molde para minimizar bordas afiadas. Exemplo: para peças de poliestireno, ajuste a pressão de recalque para suavizar as bordas. Formação de vácuo. Problema: formação de cavidades internacionais devido à contração desigual e formação de vácuo. Solução: aumente a pressão de recalque e ajuste o tempo de resfriamento. Utilize ventilação adequada sem mofo. Exemplo: para peças de TPE, ajuste o tempo de recalque para preencher completamente o molde e evitar formação de vácuo. Falha de ejeção. Problema: dificuldade em ejetar uma peça do molde, resultando em danos ou deformações. Solução: verifique e ajuste o sistema de ejeção. Aplique agentes desmoldantes e mantenha o molde bem lubrificado. Exemplo: para peças de SAN, aplique um agente desmoldante para facilitar a ejeção e evitar danos. Esses são alguns dos problemas mais comuns no processo de injeção de plásticos e suas soluções práticas. No próximo vídeo, vamos explorar a influência da temperatura no processo de injeção e como controlá-la para obter os melhores resultados. Então, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Deixe seu like e compartilhe suas dúvidas e sugestões nos comentários abaixo. Luciano Santos, Injeção de Plásticos e Sopro. Onde a tecnologia se encontra com a excelência. Até o próximo vídeo, onde discutiremos a influência da temperatura no processo de injeção.